Ei, gente. Então, eu perguntei nos meus stories quem sabia o que significava a palavra arquétipos, né? Porque é uma palavra que aparece muito, assim, nos textos de tarô, às vezes até nos títulos dos livros, como esse aqui, por exemplo, Jung e o Tarô, uma jornada arquetípica. E o que eu postei ontem nos stories, esse aqui, fala das correlações arquetípicas. Então, acho que é interessante a gente saber o que significa essa palavra, para a gente entender o que a gente está estudando. Meu primeiro contato com essa palavra foi na minha pós-graduação de arte-terapia que eu fiz, e que ela é de abordagem junguiana. Jung, para quem não sabe, é esse cara aqui. Ele trabalhou com Freud e até se deram assim bem por um tempo, mas acabou que por divergências de pensamento dentro da área da psicologia, da psiquiatria, eles acabaram se separando, foi cada um por um caminho. E ele é o criador da psicologia analítica. E aí o meu primeiro contato com essa palavra foi através do Jung. E aí eu vou ler um pedacinho do que está escrito nesse livro aqui, que ele tem assim um resumo da vida do Jung e do trabalho dele. O termo arquétipo frequentemente é mal compreendido, julgando-se que expressa imagens ou motivos mitológicos definidos. Mas essas imagens ou motivos mitológicos são apenas representações conscientes do arquétipo. Este tem uma tendência a formar tais representações que podem variar em detalhes de povo para povo, de pessoa para pessoa, sem perder sua configuração original. Jung chamou de arquétipos os traços funcionais do inconsciente coletivo. Salienta, abre parênteses, existem tantos arquétipos quanto as situações típicas da vida. Uma repetição infinita gravou essas experiências em nossa constituição psíquica, não sob a forma de imagens saturadas de conteúdo, mas a princípio somente como formas sem conteúdo, que representavam apenas a possibilidade de certo tipo de percepção e ação. Fecha parênteses. O conceito de arquétipo foi também intuído por Jung, já que os arquétipos não são possíveis de ser observados por eles mesmos. Nós os vemos mediante imagens que os próprios arquétipos proporcionam. Essas imagens são semelhantes a motivos repetidos em toda parte por toda a história, como, por exemplo, a imagem da mãe, do pai, do herói e assim por diante. Na concepção de Jung, o inconsciente coletivo promove essas imagens. Outra confusão comum é relacionar o conceito de arquétipo com o de imagens inatas ou ideias inatas, o que não é verdade de forma alguma. Os arquétipos pré-existem, são possibilidades herdadas. Jung continua: imagens expressam não só a forma da atividade a ser exercida, mas também simultaneamente a situação típica na qual se desencadeia a atividade. Tais imagens são imagens primordiais, uma vez que são peculiares à espécie e, se alguma vez foram criadas, a criação coincide no mínimo com o início da espécie. O típico específico já está contido no germe. A ideia de que ele não é herdado, mas criado de novo em cada ser humano, seria tão absurda quanto a concepção primitiva de que o sol que nasce pela manhã é diferente daquele que se pôs na primavera. A contribuição de Jung ocorre no momento em que ele obtém provas de que arquétipos existem e aparecem sem influência do meio externo. De acordo com Jung, esta constatação significa nada menos do que a presença em cada psique
de disposições vivas inconscientes e nem por isso menos ativas, de formas ou ideias em sentido platônico que instintivamente preformam e influenciam seu pensar, sentir e agir. Os arquétipos são percebidos em comportamentos externos, especialmente naqueles que se concentram em torno de experiências básicas e universais da vida, como os nascimentos, os casamentos, a maternidade, a morte e a separação. Não são passíveis de materialização, mas de representação simbólica. Também se juntam à estrutura da própria psique e são observados na relação com a vida interior ou psíquica, revelando-se por meio de figuras arquetípicas, como a ânima, a sombra, a persona e outras mais. Esses são outros termos que o Jung usou. Isto é facilmente percebido por um analista em sua prática clínica e pelas pessoas que já há algum tempo fazendo terapia. Jung deduz que as imagens primordiais, outro nome para o conceito de arquétipos, originam-se de uma constante repetição da mesma experiência durante muitas gerações. Para ele, os arquétipos funcionam como centros autônomos que tendem a produzir em cada geração a repetição e a elaboração dessas mesmas experiências. Eles se encontram isolados uns dos outros, embora possam se interpenetrar e se misturar. Por exemplo, o arquétipo do herói e o arquétipo do velho sábio podem se fundir e produzir o conceito de um rei filósofo, uma pessoa reverenciada por ser herói e sábia ao mesmo tempo. Outro exemplo pode ser a fusão do arquétipo de demônio e o arquétipo de herói, produzindo assim um conceito de líder satânico. Vários arquétipos podem se interligar de formas diferentes. Eu acho que aqui, esse livro aqui, Dossiê Jung, da Elizabeth Mednikoff, exemplifica bem, assim, acho que ela explica bem o que é um arquétipo. São imagens, né, assim, de certos comportamentos que o ser humano tem, certas ideias sobre algumas coisas que o ser humano tem, mas é uma coisa inconsciente, é passada de geração para geração através do inconsciente coletivo. E as cartas do tarô, elas representam arquétipos. Todas elas têm uma imagem que elas representam alguma coisa que está no nosso inconsciente coletivo, que a gente acaba experienciando a energia, vamos falar assim, dessas cartas, independente da gente ser consciente disso ou não. A gente passa por todos os arquétipos das cartas. E vamos dar um exemplo. Eu pensei no próprio louco, porque no fim das contas fala assim que esse livro aqui até que não tá bem escrito isso, mas tem um outro livro que chama O Tarô e a Jornada do Herói, que no caso o louco seria o herói e ele iria passando por todas as experiências, todas as vivências dos outros arcanos, todos os aprendizados, todos os obstáculos, até transcender quem ele era e o que ele acreditava no início da jornada. A gente vê muito isso no cinema também. Esse mito do herói ele é muito utilizado no cinema. Tem outros, né? Tem a Grande Mãe. Na sacerdotisa, por exemplo, a gente pode ver o sagrado feminino, depois eu vou falar sobre isso. A Grande Mãe a gente vê na carta da Imperatriz. Então, se a gente entende esses arquétipos, a gente pode aproveitar melhor essas energias, né, os aprendizados, né, o lado luz desses arquétipos e tirar o maior proveito dessa jornada que a gente vai passar por elas, tendo a gente conhecimento sobre, né, conhecimento no sentido de estar consciente desses arquétipos, dessas energias ou não.
Então, se a gente entende o que elas são, entende o que é cada arquétipo, né? O que representa cada arquétipo, eu acho que facilita muito a nossa jornada. E facilita muito o aprendizado também, né? No caso de quem está estudando. Acho que é isso. Essa é a visão do Jung. Aconselho demais ele, quem não entrou em contato. Inclusive, a Sally Nichols, que escreveu esse livro aqui, ela foi aluna do Jung. Então, assim, esse livro aqui todinho, ele fala dos 22 arcanos, né? E pela ótica da psicologia analítica. Então, assim, maravilhoso. O meu contato, a minha volta, na verdade, de ter contato com o tarô foi através da minha pós, através do tarô mitológico, que eu vou falar aqui depois. E o Jung, assim, ele... essa parte simbólica... Nossa, o Jung adorava. Olha aqui, esse livro aqui. O prefácio desse livro aqui do I Ching, Livro das Mutações, foi o Jung que escreveu. Recomendo.